Tá gravando? Tá gravando. Eu estava falando sobre introdução, né, à leitura de textos filosóficos, e aí a gente estava conversando sobre esse texto aqui do Defesa de Sócrates, textinho do Platão. E aí aqui tem uma edição da Apologia, uma tradução, né, em inglês. Essas edições, então, elas trazem na frente do texto ali uma introduçãozinha, né, do tradutor, contextualizando e tal, né? Falando um pouco sobre isso. Então, o que eu queria falar hoje é um pouco sobre isso, né? Sobre como é que tu vai te cercar, como é que tu vai te cercar de informações depois que tu lê o texto, né? O xerox, aquele bom e velho de guerra, né? O que tu vai fazer então? Aí tu vai começar, depois de ter feito esse contato, né? Primeiro com o texto, assim, sem nenhum auxílio, sem nada, para ver o que tu é capaz de por ti mesmo extrair dali. Fazer essa primeira leitura, depois o que tu vai fazer com o que tu leu? Será que o que tu interpretou tá certo ou não? Como é que tu vai saber? Será que não te falta um contexto histórico? Será que não te falta uma informação biográfica? Será que as notas de rodapé que tem aqui elas são suficientes e tal? Então aí depois de ler o texto, o que eu recomendo? Que tu passe a ler essas coisas que estão ao redor, né? Então, por exemplo, não é o caso que todo mundo vá ler em inglês, mas em português a gente tem uma coisa muito parecida. A gente tem essa coleção aqui, né? Tem a coleção mais antiga, azul, mas tem essa daqui, que é a coleção Os Pensadores. Essa verdinha aqui também já não é muito nova. Ela foi lançada quando eu estava na graduação, em 1996 ela foi lançada, essa verdinha aqui. E aí tem esses volumes aqui, ó, do Platão e do Sócrates. E aí é curioso que tenha um volume do Sócrates, porque o Sócrates não deixou nada escrito. E aí quando tu vê o que tá aqui, tu abre ali, o conteúdo é Platão. Então tem aqui Platão, e aí qual é o texto do Platão que tem? Defesa de Sócrates. Tem um texto do Xenofonte, que é um texto grande, assim, né? Que se chama Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. E depois lá no final tem um texto do Aristófanes, que é a peça, a comédia As Nuvens, que também o personagem é o Sócrates, né? E esses tempos eu consegui, a internet tem as suas virtudes, né? Esses tempos eu dei uma lida nessa peça aqui esses dias para me lembrar, né, para ver qual é que era, né? E porque depois de tanto tempo, né, a gente esquece das coisas e tu lê ela com outros olhos, assim, depois de, 96, né? Tem quantos anos aí? 30 anos? 96, 2006, 2016, 2026. Então 30 anos, né? Faz. E aí eu dei uma lida de tarde, numa tarde dessas aí da semana, acho que foi retrasado, acho que foi. Aí eu reli As Nuvens e aí eu achei uma peça na internet encenada pelo um pessoal que trabalha com grego na Unesp, e aí eles fizeram uma leitura encenada da peça Essas Nuvens, né? E aí é muito quadro isso, assim, né? Tipo, tu poder ter essas coisas assim ainda, né? O material mais antigo, e tu ainda poder ver uma peça na internet, uma encenaçãozinha assim, né? Do Xenofonte. E aí aqui no texto do Sócrates tem a nota, né? Quando a gente está lendo aqui, eles se referem ao Xenofonte. Xenofonte ao Aristófanes, né? Da peça. E aí a primeira nota que tem aqui diz assim, né, Aristófanes, célebre e grande comediógrafo, punha em cena personagens e temas da época, polemizando a respeito de política, costumes e ideias. Na comédia das Nuvens, ridiculariza e calunia Sócrates, apresentando como um charlatão. E aí eu não me lembrava dessas histórias, né? E aí eu fui lá ver, tipo, né? Me lembrava que ele era uma caricatura, né, e tal. O Sócrates era um sofista, né, e tal, um cara que ele. Daí eu comecei a lembrar, né, que ele é um cara que ele foi contratado
nas nuvens, né? O Sócrates é contratado por um filho de um cara que deve muita grana. E aí esse cara que deve muita grana, ele quer que o filho vá estudar com o Sócrates para ele aprender o tipo de raciocínio que eles chamam, né, o raciocínio forte e o raciocínio fraco. E aí ele quer que ele aprenda o raciocínio fraco, porque o raciocínio fraco seria o tipo de raciocínio que as pessoas, que os advogados, que os sofistas, que as pessoas aplicam na defesa do que é injusto. Então, por exemplo, um exemplo, né? Então, pensa assim, uma pessoa criminosa, uma pessoa culpada, o advogado sabe que ela é culpada, e aí ele vai defender essa pessoa culpada, mesmo sabendo que ela é culpada, mas ele vai fazer tudo para defender essa pessoa para que ela seja absolvida. Então esse seria o raciocínio, né, a razão mais fraca. A razão mais forte é a que não precisa de defesa. Ela é então alguém que é inocente, que tu vai defender o inocente, ou alguém que é justo e honesto, e tu vai defender alguém que é justo e honesto. Então a própria causa, a própria situação, ela já é, digamos assim, justa, né? Tu não precisa torcer nada, tu não precisa manipular nada, né? Inverter nada. E aí o personagem esse, ele é ensinado, né? Ele é ensinado seria ensinado, né, pelo Sócrates a fazer essa defesa do culpado para poder livrar o pai dele das dívidas que ele tem. Então ele meio que está querendo, né, fazer a educação do filho para que o filho se torne alguém que seja capaz de defender ele das suas próprias dívidas, para que ele não precise pagar as coisas que ele deve. E aí e a peça vai embora, né? E ainda tem a história de que o nome da peça, né, As Nuvens. E no caso As Nuvens é mais uma das acusações que o Sócrates tá recebendo, porque ele é acusado de ateísmo e de defender outros deuses, né, de adorar outros deuses. E aí na peça os deuses que o Sócrates adora e inventa e considera como, né, como verdadeiros são as nuvens. Então ele diviniza as nuvens, né? E ele diz que Zeus não é nada. E aí a comédia é essa, aparece o Sócrates, né? Com essa caricatura do Sócrates. Tá, então, qual é que é o esquema, né? Então aqui, olha só, tem uma vida e obra. Tem uma vida e obra do Platão, aqui no caso do volume do Platão, né? No caso do volume do Sócrates, é legal, porque olha aqui, ó, tem uma vida e obra antes. Então, depois de ler o texto propriamente dito, tu pode vir aqui na vida e obra e te inteirar da vida do camarada, né? Da vida do Sócrates, o que que ele, né? O que que ele disse, o que que se sabe sobre ele, quem falou. Aí tem aqui o julgamento, o que que significa morrer e tal, né? O homem e a lenda, né? Quer dizer, essa coisa do Sócrates histórico e do Sócrates heróico, né? Vamos pensar dessa forma, assim, né? Romantizado o personagem, tudo, né? Martirizado, né? Martirizado. Aí tem aqui a questão socrática. O homem e o oráculo, que é uma passagem famosa da vida do Sócrates, né? Finalmente, quando o amigo dele, o Querofonte, vai lá perguntar para o oráculo se tem alguém mais sábio que o Sócrates, o oráculo vai dizer que não. E aí tem as questões históricas aqui, né? Das guerras, né, os conflitos entre Atenas e outras cidades. O renascer na própria alma, a questão do daimon, né, do demônio, o que é ser bom. E aí tem uma cronologiazinha aqui. E aí essas questões cronológicas, assim, tu vai depois mapeando e definindo e te orientando um pouco, assim, para tu pegar a questão mais histórica mesmo, né? Do que está acontecendo, o que ele está fazendo, deixando de fazer e tal. E
E aí depois disso, então, né, depois de ler o texto, depois de pegar esses textinhos introdutórios que tem geralmente nos textos, depois de pegar a vida e obras, né, então essa versão que eu tenho aqui é esse xerox que eu tenho aqui é uma cópia dessa edição aqui que veio nessa coleção dos Pensadores. E aí, que é a tradução do Jaime Bruna, essa. E aí depois tem uma outra. Tu entra no volume do Platão, e aí tu vai ver que aqui tem também uma apologia de Sócrates. E não tá muito. Ela não tá igual. Não tem a informação de quem é que traduz. Mas, por exemplo, essa daqui ela começa assim, né? O exórdio, apologia e tal. Aí essa aqui ela começa assim, ó. Não sei, atenienses, que influência exerceram meus acusadores em vosso espírito. A mim próprio quase me fizeram esquecer quem sou, tal a força de persuasão de sua eloquência. E aí essa daqui começa assim, ó. De que modo, ó cidadãos de Atenas, fostes afetados pelos meus acusadores, eu não o sei. Da minha parte, ao ouvi-los, por pouco não esqueci de mim mesmo, com tanta persuasão falaram. Perceberam? Diz a mesma coisa, mas a forma como está arrumada a frase está diferente. Então tem algumas coisas assim. Vamos só ver aqui como é que ele termina. Mas eis é chegada a hora de ir, eu a morrer e vós a viver. Quem de nós caminha para o melhor é fato desconhecido por todos, menos pelo Deus. Essa é a última frase, né? E aqui, nessa outra tradução aqui, está escrito assim, né? Bem é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Percebe? São as escolhas que o tradutor faz. Então a gente tem duas traduções, são dois textos aproximados e qual seria o próximo passo? Então, de pegar uma história da filosofia. Não sei se eu tenho alguma aqui. Então aqui, ó, tu pode pegar uma história da filosofia também. Eu tenho essa história da filosofia que é legal, que é uma história ilustrada, né? Então ela tem essas coisas assim. E aqui a gente tem, por exemplo, Sócrates. Então tem umas outras referências aqui, ó. Tem um busto, tem um recorte da escola de Atenas, tem aqui um afresco, né? Mural de Sócrates feita numa vila romana durante o século I depois de Cristo. Eles se tornaram um herói cultural nos círculos intelectuais do Império Romano. E aí tem os desdobramentos, né? O templo de Delfos aqui, né? O oráculo de Delfos era considerado, em geral, a fonte definitiva da sabedoria sobre a verdadeira natureza das coisas. Né? Então tu tens aqui... Não vai dar porque ele não tá, né? Ele tá no foco, o foco tá travado em mim. Então, esse tipo de coisa vai complementar a tua leitura. Além desses textos que estão acompanhando a própria tradução, né? E aí tem a cena clássica essa aqui, né? O quadro esse famoso, né? Acho que talvez eu consiga colocar um recorte aí na hora, que é a morte de Sócrates, né? Do famoso quadro do pintor francês David, concluído em 1787, mostra Sócrates prestes a tomar a cicuta que o mataria. Na antiga Atenas, os prisioneiros condenados à morte eram obrigados a tomar o veneno espontaneamente, ou seriam executados. Ele aponta para o reino superior que considera ser seu destino final. E aí, essa cena aqui é muito engraçada, muito curiosa, porque o Sócrates que está retratado aqui em 1787, se a gente pensar que essa época aqui é o Iluminismo,
o Sócrates ele é retratado como uma espécie de atleta, assim, né? Ele tem um corpo jovem, assim, ele é todo musculoso, todo sarado, mas a cabeça dele é uma cabeça de velho, né? E tem todo o lance da iluminação, né? O quadro, então, o iluminismo, né? A época das luzes, da razão e tal. E aí o Sócrates simbolizando a racionalidade, as luzes, a busca pela verdade, a virtude, né? Todas essas coisas, assim, esses símbolos do iluminismo, né? E aí um detalhe dessa cena é que parece que o Sócrates ele é a fonte de luz, ao invés de ser a janela, né? Apesar de ter aqui a iluminação, né? Indicando que a luz vem da janela, mas o foco luminoso do quadro ele é quase que emana do próprio Sócrates a luz, né? Então aí tu vai te munindo desses detalhes assim que estão, né, no entorno do texto, do personagem, para que tu consiga formar o teu juízo, né? Formar o teu conhecimento, tuas informações, né? Sobre o personagem ali. Qual é o outro nível de leitura, então, né? Aí, só brincando, mas falando sério, que é o seguinte, né? Tu pode aprender grego antigo. Tu pode comprar uma gramática, tu pode comprar um dicionário de grego, tu pode estudar como traduzir, como ler em grego, né? E aí tu fica completamente fiel ao texto. Tu não fica dependente dessas variações de tradução. Tu pode ler as traduções em português, tu pode ler uma tradução em francês, tu pode ler uma tradução em inglês, em espanhol. Tu pode ter essas fontes assim que vão enriquecer, né? Vão inclusive te colocar as opções de tradução para determinados termos em determinados lugares, né? As melhores e piores opções que os tradutores escolheram ali, e aí tu vai te orientando, te munindo, te instruindo, e tu vai ficando cada vez mais próximo, né, do texto. E uma coisa que a gente nunca deve esquecer é que, obviamente, né, a gente nunca vai esgotar o sentido dessas coisas, né? A leitura ela sempre tem uma defasagem, sempre tem uma perda, né? Se tu se tu tem um ruído, né, no significado no mundo contemporâneo, entre as pessoas que estão convivendo aqui próximas, imagina entre tu e um camarada de 2.500 anos atrás que sequer deixou alguma coisa escrita, né? Então, ao mesmo tempo, tu sabe que tu não vai ter o entendimento absoluto do negócio, né? Tem que ter essa humildade assim também de saber que tu vai te aproximar mais ou menos, né? E algumas coisas tu vai ter mais clareza e outras não. Então o que eu queria falar hoje é um pouco isso. E aí agora eu vou fazer um outro vídeo lendo o texto. Daí eu vou ler com vocês aqui, vou explicar é ótimo, né? Vou tentar passar a leitura que eu fiz das primeiras 8 páginas, então são 26 páginas, né? Eu dividi em 3 partes de mais ou menos 8 páginas, né? E aí eu vou passar agora no próximo texto as primeiras 8 páginas, que vai até antes da denúncia do Meleto, tá? E aí depois eu vou fazer um segundo vídeo com essa segunda parte, que vai da denúncia do Meleto até quem perderia mais com a condenação, né? Beleza? Então é isso. Até daqui a pouco.